agora a gente está aqui com o Flávio Saraiva, que é presidente do Sindicato de Servidores Públicos, para conversar sobre a situação dos servidores públicos nesse contexto de pandemia, em que eles, inclusive, estão na campanha salarial. A gente está, como dizia, com o Flávio Saraiva, que vai conversar conosco sobre a situação dos servidores públicos aqui do município de Santos, em meio à lógica da pandemia, a dinâmica da pandemia, que especificamente para essa categoria, né, traz alguns aspectos que precisam ser visibilizados pela sociedade como um todo. Primeiro, eles estão na linha de frente, né? Não só no atendimento médico, mas nos serviços essenciais que têm que ser mantidos, eles estão na linha de frente. Então, isso já nos traz alguns questionamentos sobre em que condições eles estão na linha de frente. Segundo, o serviço de educação não parou, correto? Continuou, remotamente. Mas isso exige uma mudança do aparato tecnológico que tem que ser viabilizado para que isso aconteça. Quais são as condições em que isso está sendo feito hoje? Terceiro, acabamos de ver a proibição para que houvesse o repasse de recursos federais, de reajustes salariais para os servidores públicos, e isso tem um significado importante, porque não é a proibição de reajuste, é a imposição de que eles arquem com as perdas salariais por 2 anos, sem poder reivindicar a reposição do poder aquisitivo dos salários deles. Aí você pode pensar, mas é um sacrifício que todos nós estamos fazendo. Não é bem assim, porque essa condição foi imposta para que o município também recebesse recursos federais. E ela veda a possibilidade de que, com autonomia de gestão, os prefeitos resolvam, inclusive, os problemas de remuneração dos servidores públicos para combater e continuar colocando em funcionamento a máquina administrativa durante a pandemia. É como se você impusesse a essa categoria que eles têm que trabalhar em piores condições, em condições mais precárias, na pandemia, porque existe a pandemia, e isso oculta um aspecto do problema que mas para onde que vão os recursos recebidos? Quem decide essas prioridades? Por que nós fomos expulsos dessa pauta? E aí o Flávio está aqui conosco exatamente para nos ajudar a entender isso, né? Então, Flávio, bom dia, bem-vindo aqui conosco para conversar sobre esse assunto, mas eu queria que você nos desse um quadro geral da situação do servidor público nessa circunstância que a gente teve aqui. Então, bom dia, Douglas. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes da RBA Litoral. Cá estamos. Então, Douglas, essa questão do reajuste salarial dos servidores, em que pese a gente ter agora essa medida do governo federal, mas a falta de reajuste dos servidores é 99% culpa desse prefeito de Santos chamado Paulo Alexandre Barbosa. E aí vale lembrar, os servidores que estão ouvindo a RBA, com certeza lembram disso com bastante precisão. O Paulo Alexandre, ele foi eleito a primeira vez, e no decorrer da campanha, ele contou um monte de bravata sobre a questão do serviço público. Falou que ia dar reajustes, que ele, inclusive, criticava a forma de reajuste, né, dos governos anteriores, que ele ia dar reajustes acima da inflação. E o que o Paulo Alexandre fez no primeiro mês de governo, né, quando se começa, no início do ano, em janeiro, fevereiro, se começa a discutir a situação dos servidores? Paulo Alexandre queria dar 0 de reposição das perdas inflacionárias dos servidores, que naquela época eram perdas razoáveis, né? O Paulo Alexandre foi demovido desta ideia terrível de congelar o salário dos servidores, porque os servidores fizeram uma greve bastante vigorosa no segundo mês
de governo do Paulo Alexandre. O que aconteceu no primeiro mês, no segundo mês do segundo mandato do Paulo Alexandre? Ele tentou fazer, de novo, a mesma presepada que ele tinha feito lá no início do primeiro governo. Ele tentou congelar o salário dos servidores. Congelar é um termo ruim, porque não é congelar. Quando você não dá reajuste, pelo menos das perdas inflacionárias, você vai corroendo o salário dos servidores. Então, o Paulo Alexandre ele tentou destruir o salário dos servidores no primeiro governo, tentou no início do segundo governo, e nós tivemos que fazer uma greve de 42 dias, com o Paulo Alexandre escondido lá na Prodesan, num gabinete que ele criou lá na Prodesan para se esconder. E agora, esse ano, ele ficou segurando o reajuste dos servidores, e, nesse momento, ele agora vai se valer da pandemia, ele vai se valer do decreto do governo federal, lá da medida provisória do governo federal, para dizer, olha, pois não é culpa minha, é lá de Brasília que criou esse problema. Mentira, porque ele podia ter dado esse reajuste lá em fevereiro. Então, o Bolsonaro é um exterminador de servidor público, mas o Paulo Alexandre também é. Tentou destruir os servidores no primeiro governo, no segundo governo, e agora ele conseguiu dar um golpe nos servidores. Então, é isso que está acontecendo, Douglas. E como é que a gente, diante dessas informações, aqui em Santos, pode analisar a perspectiva dos servidores públicos para enfrentar essas medidas hoje? Como é que o sindicato analisa essa perspectiva, claro? Douglas, a gente vai ter que ir para a luta, não tem jeito. O que acontece? Essa medida tomada por esse fascista do Bolsonaro, lá de Brasília, o Cavaleiro das Trevas, né, que ontem fez a sua cavalgada das trevas lá em Brasília, cria um problemão, né? Cria uma medida que vai, para a maioria dos prefeitos, inclusive, veio em boa hora, né? Veio na hora certa, porque eles estão doidos para sabotar os servidores, para destruir o salário dos servidores, para impor perdas aos servidores, eles não tinham conseguido até agora. Agora eles vão dizer que a culpa é do Bolsonaro. Então nós vamos ter que, nos próximos anos, nós vamos ter que lutar. Não tem jeito, porque a gente não vai... Veja, a situação do Brasil e do mundo com a pandemia é de que haja alguma retração econômica. E alguma, não é alguma qualquer, é alguma significativa retração econômica. Ora, daqui para frente, se os servidores não se mobilizarem, os caras vão ficar 10 anos com o salário de servidor congelado, né? Tendo perdas, né? Porque a inflação continua, e atacando os servidores. É isso, nós vamos ter que analisar as coisas, vamos ter que ver mobilização, vamos ter que apertar os governos, não tem jeito, nós não temos saída. A saída, aliás, para os trabalhadores, vale dizer, tanto para os servidores públicos como para os servidores da iniciativa privada, nunca foi outra que não a luta. E nessas condições que a gente encontra hoje, essa luta começa a apresentar novos contornos que impõem, pelo menos pelo que a gente vê, a necessidade de uma ampla aliança com os setores dos movimentos sociais, né? Porque é um ataque, vamos dizer assim, em várias frentes simultaneamente. Então, ainda que haja as perdas específicas, a gente viu, acompanhou recentemente o episódio da Usimina. O que aconteceu lá? 1.000 trabalhadores foram postos na rua. Não tinha negociação. Então, a partir do momento em que essa orientação que você aponta entrou em cena de mobilização, os metalúrgicos não se deram por vencidos. E a alegação lá era a questão da crise econômica. Foram para a luta, etc., eles conseguiram reverter. Salvaram 1.000 empregos aqui na região. A questão que está
colocada também para o serviço público, não é que já é bem difícil, que é essa da questão da reposição salarial, infelizmente ela não é a única. A gente está assistindo uma deterioração das condições de trabalho dos servidores públicos. Há muita reclamação, por exemplo, na educação, de um programa que deveria ter de manutenção das escolas, especificamente com relação aos professores. Os professores não têm uma orientação muito clara de como é que vai ser feito, definido esse ano letivo dentro da pandemia, com essas mudanças de protocolos, etc. E há algumas questões que atingem diretamente esses servidores, como os protocolos de flexibilização. Esse governo já começa a falar em flexibilizar as medidas de distanciamento social. Como é que isso está sendo apresentado para os servidores públicos? Porque se vai haver a flexibilização das medidas de distanciamento social, suponho que isso, de certa maneira, esteja também no radar do próprio serviço público. Você tem alguma notícia sobre isso, Flávio? E, se é o caso, como é que essa discussão vai se dar? Com esses protocolos de flexibilização do distanciamento social, que, de certa maneira, colocam todos, sob risco, mas os servidores públicos, e especificamente a categoria que você representa, deverão discutir essa forma. Como é que está sendo feito isso? Há algum encaminhamento para essa discussão? Isso está na pauta? Então, Douglas, tá sim. A gente está criando um mecanismo. A gente achava que essa quarentena, ou seja, que esse afastamento de uma parte dos trabalhadores da iniciativa privada do serviço público fosse permanecer por mais tempo. Ocorre que a maioria dos governos são empregados das empresas, né? Quem é que paga as campanhas dos prefeitos aqui em Santos, dos prefeitos eleitos, né? Porque tem muita gente que concorre à eleição que não tem acesso a esse recurso. Quem paga as campanhas dos prefeitos aqui na região da Baixada Santista são as empresas do Porto, a construção civil, empresa de lixo, empresa de ônibus. Esse pessoal está pressionando os prefeitos para reabrir o comércio, para reabrir tudo, para eles poderem, encher as burras de ganhar dinheiro. E aí o que acontece? Eles aceleraram, então eles vão acelerar o retorno da população para essa expansão da contaminação, porque efetivamente é isso que vai acontecer, né? E aí, nós já, dentro do sindicato, a gente já está criando mecanismos para criar os nossos protocolos, as nossas reivindicações, e nós vamos para a briga. Porque, olha só, o que está acontecendo com o serviço público é algo perverso. A gente põe o servidor para trabalhar, sem os devidos mecanismos de proteção. Nós mesmos, servidores, nos transformaremos em veículos de contaminação, porque se nós vamos atender a população, nós vamos acabar aqueles que tiverem o azar de estar com o Covid, vão transmitir o Covid para a população. Então, nós vamos virar vetor de transmissão. Então, é uma situação terrível. Nós vamos ter que criar mecanismos, vamos ter que forçar a barra. É diferente do salário que agora o Paulo Alexandre vai jogar, eu não posso dar reajuste porque o governo federal travou e tal. As medidas de proteção e as medidas para esse retorno estão na mão do seu Paulo Alexandre. Então, ele não vai ter como jogar desculpa agora em Jesus, em Jeová ou no Cavaleiro do Apocalipse lá de Brasília. Ele vai ter que se responsabilizar pelas medidas que ele vai tomar aqui em Santos, e nós vamos brigar com ele. Porque não dá para jogar os professores, os servidores, todo mundo que está ainda minimamente protegido dessa perspectiva de adoecimento e até de se transformar em vetor de contaminação da população, desse povo ser todo exposto e a gente não fazer nada. Então, vai ter briga. Se depender do sindicato de servidores, vai ter briga em Santos. Vai ter briga em Santos, porque essa gente... Assim, esses empregados do capital, esses empregados do grande empresariado, quando eu falo capital, estou falando do grande empresariado aqui da região e de todos os cantos desse país e do mundo, esses empregados, eles não têm medidas.
Eles recebem muito dinheiro para suas campanhas e depois eles se tornam vassalos, eles se tornam empregadinhos bem cheirosos dessa gente para fazer maldade contra os trabalhadores, contra os servidores públicos, contra o serviço público, como está fazendo lá o Cavaleiro do Apocalipse contra as pessoas que tentam pegar esse benefício, a merreca de R$600, está empurrando todo mundo para a contaminação. Flávio, eu queria enfatizar essa questão da proteção aos servidores na pandemia. Como que você está observando essas medidas de cuidados, né, no local de trabalho? Você acha que a prefeitura tem dado aí uma estrutura necessária? O que você acha que está fazendo falta, né? O que falta para os servidores terem cada vez mais cuidados durante aí esse período? Então, Rodrigo, de cara, faltam orientações claras. As orientações são absolutamente porosas, absolutamente dispersas. Desde o início da pandemia, que tem servidor trabalhando na saúde, na assistência social, em alguns setores de manutenção da cidade, na guarda municipal, sem claras orientações sobre como se proteger, como se cuidar nesse momento de pandemia, já que não pode ficar de quarentena e está voltado diretamente para os serviços. Segundo, falta EPI. Se você olhar os aventais que a Prefeitura de Santos distribuiu para os servidores, parece piada. O avental é translúcido. Ou seja, eu já disse isso, inclusive, num programa aqui da RBA um tempo atrás, se você observar como é que os países que combateram de verdade a pandemia protegeram os seus servidores, você não consegue ver 2 centímetros de pele da pessoa, porque todo o resto do corpo está coberto com proteção individual. Aqui não, aqui a prefeitura forneceu umas máscaras fajutas, depois mudou, melhorou um pouquinho, mas não são máscaras muito confiáveis. Os aventais são uma verdadeira piada. Álcool gel em quantidade absolutamente imprópria, imprecisa para combater aí, para proteger o servidor. Agora, na educação, a secretária de Educação está querendo que os professores, os funcionários, as equipes técnicas, voltem para as escolas para ficar distribuindo material didático, está fazendo isso agora. Está propondo, inclusive, que o pessoal volte para as escolas para distribuir cesta básica, para distribuir cartão, sei lá, para distribuir, quando isso podia tudo ser feito via correio. Então, assim, é empurrar os servidores e as pessoas que tomam contato com os servidores, porque não é só o servidor. Se o servidor estiver contaminado, ele vai contaminar a população que ele atende. Então, é um descuido, para usar um termo educado, porque, na verdade, não é esse o termo. Na verdade, os governos, como empregados das empresas, estão empurrando a população para a morte. É isso que está acontecendo aqui em Santos. E, não, assim, e eles se esconderam todos. Você não consegue falar com um secretário de nenhuma pasta. Está todo mundo escondido. Então, quando o sindicato e os próprios servidores tentam achar mediadores para resolver esses problemas, não tem, porque os caras sumiram. Paulo Alexandre sumiu, o secretário de gestão sumiu, o secretário de governo sumiu, os secretários sumiram. Então, é um problema, viu? Flávio, a gente tinha acompanhado, logo no comecinho da participação, foi ali na formação do gabinete, do comitê de crise, quando a verba da educação foi convertida em depósito direto em conta para uma parcela da rede, das famílias que tinham seus filhos matriculados na rede. E isso foi arrematado, num determinado momento do discurso do prefeito, com a seguinte observação que chamou a atenção. Para cada real que a prefeitura depositar na conta da família beneficiada, com essa quantia em valor, primeiro a cesta básica, depois passou a ser uma quantia em valor, que obedecia, inclusive, a posição daquele aluno no ciclo, né, de educação do município.
Então, para cada real depositado, dizia, né, o prefeito, a iniciativa privada colocará mais R$1. Realmente, a gente ficou sem entender o que significava aquilo, que tipo de operação era essa. Eu te pergunto, o sindicato tem essa informação? O que significa isso? Para cada real que a prefeitura botar, isso lá no caso do depósito em conta das famílias, né, que foram beneficiadas com os valores em dinheiro, né, a iniciativa privada botaria mais R$1. Realmente não consegui entender o que significava aquilo. Você tem alguma informação sobre isso? Como funciona isso? Se é algum procedimento de gestão dentro da administração pública? O que significa isso? Douglas, e os ouvintes da RBA. Não tem informação sobre isso, não tem, até onde eu saiba, não tem extrato publicado, não tem nome de empresa que esteja contribuindo com esse sistema. Isso aí acho eu que isso é tudo farol para ficar ofuscando as pessoas, ofuscando a falta de cuidado do seu prefeito Paulo Alexandre com a população. Olha só, as empresas, como a Uzi Minas, você acabou de citar a Uzi Minas. O que a Uzi Minas está fazendo? A Uzi Minas está jogando o trabalhador na rua. A Uzi Minas está, por todos os meios, tentando pegar 900 trabalhadores e botar no olho da rua, no meio de uma pandemia, com salários rebaixados que a Uzi Minas hoje paga, porque a Uzi Minas hoje paga um salário miserável para os seus trabalhadores, tirando a cúpula, que é aqueles que eles põem lá para morder o pescoço dos trabalhadores da Uzi Minas, o resto tem salários baixos. Como é que empresas como essas empresas do Porto, Terracom, como é que essas empresas vão jogar dinheiro em alimentação da população que é usuária do serviço público? Que conversa é essa? Cadê o dinheiro? Cadê a reunião dos empresários filmada pela imprensa, dizendo nós vamos entrar com tantos milhões para a prefeitura, nós vamos entrar com tantos milhões para alimentação, nós vamos entrar com tantos milhões para fazer isso, para fazer aquilo? Cadê? Você viu essa reunião? Não viu, nem eu, nem ninguém viu essa reunião, e esses dados, esses números mostrados para a sociedade santista. Então, isso é tudo fumaça, isso é tudo para dizer que o patrãozinho que pagou as campanhas é bacana, que está agora, veja só, ajudando os pobres da cidade de Santos. Os pobres da cidade de Santos estão todos lá na fila da Caixa Econômica e alguns não vão chegar nunca a receber um centavo desse valor que foi colocado como isca para jogar a população pobre na contaminação lá pelo Cavaleiro do Apocalipse de Brasília. Flávio, qual é a orientação, qual é a informação que os servidores públicos, nesse momento em que a gente abre, hoje é o primeiro dia do segundo semestre desse fatídico ano de 2020, né? Estamos entrando no segundo semestre sem que haja, como você mesmo informou, qualquer espécie de retorno por parte da administração pública local aos seus servidores públicos, no que se refere, inclusive, à sua condição de trabalho e à sua condição remuneratória. Pior do que a negativa que ensejaria que os trabalhadores analisassem e tomassem, né, as medidas diante dela, é a ausência de informação, a ausência de retorno, a indiferença, né, que você vem trazendo e denunciando aqui sistematicamente aqui na Rádio Brasil Atual Litoral. Então, a pergunta que a gente faz para você, Flávio, é a seguinte: nessa abertura do segundo semestre desse ano, com essas condições todas, né, qual é a orientação que o sindicato apresenta para os seus servidores? E eu quero até acrescentar um ponto aqui, Flávio, que é o seguinte: como quer me parecer, você me corrija se eu estiver errado, que os servidores públicos aqui na região estão mais ou menos nas mesmas condições, você me corrija se eu estiver errado. Se for isso,
de certa maneira, o que você vai dizer se estende para além das divisas aqui do município de Santos, mas se apresenta como uma realidade objetiva a ser enfrentada pelos servidores públicos aqui na região. Então, repito a pergunta, diante dessas circunstâncias, esses fatos todos que você apresentou, com a abertura desse segundo semestre, com essa medida provisória que veda o reajuste e esse quadro que você já apresentou aqui, inclusive, né, da falta de assistência adequada para aqueles trabalhadores que estão na linha de frente, e aí com a perspectiva, inclusive, da flexibilização, do distanciamento social, qual é a orientação que o Sindicato dos Servidores apresenta para a sua categoria nesse momento? E quero te dizer que você não está equivocado em relação à visão que você tem da região. Nós aqui na região da Baixada Santista, nós servidores, e óbvio que a população atendida também pelos servidores, nós estamos numa situação bem difícil, bem complexa. A gente tem aqui na Baixada um conjunto de prefeitos que, olha, eu vou te falar, viu? É pior que encomenda, né? É uma gente, aquele Ademário de Cubatão, esse de São Vicente, esse de Praia Grande, esse de Guarujá, são prefeitos que, assim, não, assim, é isso, são empregados da iniciativa privada. E esses empregados da iniciativa privada, eles fazem o que podem e o que não podem para poder responder às expectativas dos seus patrões, que são, né, as grandes empresas de iniciativa privada, algumas já citei aqui, transporte, lixo, construção civil, e por aí vai, né? Então, o que acontece? Nesse momento, você está absolutamente correto sobre o teu diagnóstico em relação à região. Agora, a orientação, Douglas, é aquela orientação, quase, a gente pode chamar de orientação clássica, né? Os servidores da Prefeitura de Santos, servidores da Prefeitura de Guarujá, de Cubatão, de Praia Grande, de São Vicente, vai ter que se movimentar. Não tem o que a gente ficar esperando. Toda vez que um sindicato como o nosso, que é um sindicato que já há bastante tempo prima por ser um sindicato não para beneficiar diretor, não para beneficiar amiguinho do diretor do sindicato, mas para ser um instrumento de luta da categoria, solta um aviso, solta uma convocação, os servidores vão ter que estar junto com a gente nessa batalha. Porque, para começar, nós vamos ter que criar, agora nesse momento, um enfrentamento para que as coisas sejam, na hora dessa maldita reabertura irresponsável, porque nós ainda estamos no pico da crise aqui na região da Baixada Santista, a gente não seja jogado, né, de cabeça dentro do Covid irresponsavelmente. Então, nós vamos ter que criar medidas para poder forçar a barra e manter determinados padrões mínimos de cuidados com a saúde, tanto dos servidores como da população que nós atendemos, porque a gente pode também produzir prejuízos para a população com contaminação. Segundo, vai ter eles vão inventar uma série de novidades nos próximos meses e anos para prejudicar o servidor público. Nós vamos ter que estar juntos, nós vamos ter que estar unidos, a gente vai ter que estar em luta. Se a gente ficar, eu resolvo meus problemas porque sou eu que pago as minhas contas, não paga não. Não paga não porque está aí, o cara acabou de dar uma facada no nosso salário. O seu Paulo Alexandre acabou de dar uma facada de mais de 6% no nosso salário. Então, a gente tem que estar mobilizado, a gente tem que participar, a gente tem que estar junto na luta, a gente tem que forçar a barra para não ser jogado na contaminação de qualquer jeito. A contaminação aqui na Baixada Santista ainda vai avançar. E ou a gente se cuida, e não adianta, assim, eu respeito as religiões, respeito quem ora, respeito quem faz as suas preces, mas nesse momento em que nós estamos sendo atacados, não adianta orar. Nós temos que, como diz um cara das antigas aí, a gente tem que orar e tem que vigiar. A gente tem que orar para que a nossa alma esteja fortalecida, mas a gente tem que participar. Não adianta ficar só orando e dizendo, Deus provê. Não tem isso. Então, servidores da Baixada Santista, de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, univos, né? Como já dizia o velho barbudo.
nós temos que ir para a luta, não tem jeito. Se a gente ficar esperando, nós vamos ser mais massacrados do que nós estamos sendo massacrados nesse momento agora. Com salários baixos, sendo jogado nas doenças, sendo jogado em condições terríveis de condições de trabalho, sendo empurrados para a miséria, e se a gente não se mexer, é isso que vai acontecer com a gente. Não tem oração que nos salve. Flávio, quando eu entro aqui, quando a gente está cortando o seu microfone, é porque a reverberação ainda continua. Mas eu sei que você está nos ouvindo, e assim que você responde, a gente abre o seu microfone. Então, eu queria dizer o seguinte: primeiro, por tudo que você colocou, se trata de retirar a granada que foi colocada no bolso dos servidores, usando a terminologia que foi empregada diretamente para os servidores pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que diz que ia abraçar aqueles prefeitos para, depois do abraço, ter depositado a granada no bolso deles. E a granada era com o endereço certo contra os servidores, que ele comemorou naquela reunião, dizendo que iam ficar sem reajuste. Ele fez isso comemorando que iam ficar sem reajuste por os 2 anos. Então, a operação de quem precisa tirar essa granada, né, do bolso dos servidores públicos. Servidores públicos que, vamos lembrar, são a linha de frente no combate ao coronavírus. Os servidores públicos são a linha de frente no combate ao coronavírus, né? E se você tem a negligência com os servidores numa atividade essencial, que é uma atividade de legítima defesa da sociedade, aqueles que vão para a linha de frente para manter o serviço público funcionando, desde os postos de saúde, desde as instalações de saúde, desde o cuidado daqueles que estão entre a vida e a morte. Esses servidores públicos, eles deveriam ser, primeiro, os exemplo, era nele que o Estado deveria exemplificar. Mas, infelizmente, a gente não tem isso aqui, né? E, como o Flávio acabou de dizer, isso é uma reivindicação. Ao mesmo tempo, essa granada precisa ser retirada do bolso do serviço público, porque ela foi posta lá, ela está lá, e ela precisa ser retirada de lá, e precisa ser devolvida para o seu Paulo Guedes, né? Então, o Flávio está aqui nos dizendo, se dirigindo a todos os servidores. Flávio se dirigiu não só aos servidores de Santos, ele se dirigiu a todos os servidores aqui da região, né, para dizer fundamentalmente o seguinte: olha, se a gente não tiver articulação, unidade, uma proposta e capacidade de mobilização conjunta, a granada vai explodir no nosso bolso. É isso que o Flávio acaba de dizer aqui. Então, Flávio, os microfones da Rádio Brasil Atual, que tem compromisso com os movimentos sociais, e é para isso que ela existe, para dar visibilidade exatamente a essas conexões que são tornadas invisíveis, eles estão sempre abertos para você, na medida em que você vem aqui e informa a dinâmica na qual setores importantes, estratégicos da sociedade, do funcionamento da sociedade, como é o caso dos servidores públicos, são negligenciados e postos para fora. Então é importante que haja essa visibilidade, e por isso que a gente está sempre te convidando para conversar conosco aqui, conversar com a nossa audiência, para tornar essas questões compreensíveis, porque às vezes elas nem sempre são compreensíveis assim de imediato. É preciso que haja uma palavra mais abalizada, com os detalhes, para que a gente entenda o que está por trás desses mecanismos, como você mesmo falou aqui. Então a gente quer te agradecer, né, a participação no Manhã Brasil Atual Litoral de hoje, e reiterar o convite que a gente sempre faz para você de conversar conosco, para que a gente entenda um pouco melhor essa realidade com a qual a gente se debate aqui na região. Douglas, a gente é que agradece. Você está ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então, tá. Então, a gente é que agradece, e é bem importante ressaltar, sublinhar o seguinte: a grande mídia, ela tem lado, e o lado dela é o lado dos mesmos que pagaram as campanhas do Paulo Alexandre, da maioria dos prefeitos do Brasil, do Bolsonaro, né, do seu Dória.
Então, por essa mídia telado, ela não dispõe, né, a possibilidade de informação para todo mundo. O que vocês fazem é de forma diametralmente diferente, oposta. Então, a gente é que agradece. Se não fosse a RPA e alguns poucos veículos de comunicação no Brasil que dão espaço para que a parte mais destruída, a parte mais detonada, a parte mais atacada fale, não é nos grandes veículos de comunicação, e aqui em Santos nós temos alguns desses, que não abrem o microfone, que não abrem a possibilidade da gente fazer, revelar a tragédia que acontece todo dia nessa cidade, no estado, no Brasil. Né? Então, a gente aqui agradece, é sempre um prazer. Um abraço, Rodrigo, um abraço, Douglas. E a hora que vocês quiserem conversar sobre qualquer assunto, para a gente é um prazer, porque é isso. Vocês são dos poucos oásis de informação real, de imprensa democrática, de fato, que nós temos aqui na região. Obrigado, Flávio. A gente conta com você na próxima vez aqui em que você vai conversar conosco. Tchau, um abraço. Tchau, Flávio. Bom, Rodrigo, como a gente viu aqui, né, nós estamos diante de uma situação em que a classe trabalhadora como um todo está acuada, está sitiada, e os servidores públicos não são diferentes. E aí a gente tem a presença, ainda bem, né, de um sindicato que tem, além de ter a consciência disso, procura mobilizar sua categoria contra isso, informa, e acaba informando toda a sociedade, né? Porque quando o Flávio fala isso, ele não informa só os servidores públicos, ele informa todos nós. Que, inclusive, temos uma relação, é sempre importante ressaltar o seguinte, o vínculo do servidor com o Estado, seja ele na figura da União, do Estado mesmo, ou município, é um vínculo institucional. Ele não está lá coberto pela garantia da estabilidade porque ele é privilegiado. Essa garantia existe, que é para que ele não seja humilhado, que ele não seja forçado, constrangido a fazer uma política contra a população. Essa garantia da estabilidade tem a ver com isso também, porque ele não é um empregado no sentido de ele ter um contrato com o seu empregador, ele tem um vínculo institucional, ele presta um concurso, entra lá e, a partir desse momento, a carreira dele é uma carreira que é fundamentada num vínculo institucional e não num contrato de trabalho. Isso é uma garantia que a sociedade, que é da sociedade, confere a servidor público, que ele não vai ser objeto de manipulação de nenhum governo de plantão. No entanto, qual é a proposta que se apresenta desde sempre? É de se acabar com isso, é de se terceirizar o serviço público, é de se privatizar o serviço público através de contratos de gestão, etc., 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 que o Flávio e outros dirigentes dessas categorias sempre vêm esclarecendo para a gente aqui. E nesse momento em que a gente vive uma situação muito complicada da nossa vida institucional, os servidores públicos, assim como aqueles que estão na linha de frente, etc., têm que ser protegidos, né? Tem que ser protegidos. Sim. Agora, não são, né? E a gente está vendo aí o esforço e a necessidade de lutar para que assim seja, né, encaminhada pelo Sindicato de Servidores Públicos daqui. Bom, é isso. O nosso ouvinte pôde acompanhar hoje, né, e aqueles que nos acompanham pela plataforma digital puderam também ser informados, né, da situação dos servidores públicos aqui do município, que o Flávio bem disse, se estende, né, de certa maneira, aos servidores públicos aqui da região. Certo, Rodrigo? Rodrigo, você está ficando naquele modo impressionista, assim, eu já não estou te vendo direito. A tua internet está... Ela está precisando de uma turbinada, né? Parece que você faz uma pintura do Monet. Você me ouve bem? Mas, Douglas, eu ouço bem. Queria dizer que hoje, né, logo após o Manhã RBA Litoral, temos aí o Som da Praia com Olavo Dada, e depois o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta, e hoje, né, segunda-feira, é dia de arte bancada. Teremos aí a Silvana Trevisan. Ela vai falar sobre a importância do serviço social na formação dos atletas de base do futebol. Assunto bem interessante aí,
hoje às 17h30, Arte e Bancada, aqui na RBA Litoral. E, às 19 horas, temos a reprise do Manhã RBA Litoral, com a entrevista do Flávio Saraiva, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Santos. Portanto, será reprisada hoje às 19 horas, né, na 93.3. Okay? Exatamente. Aquele que nos ouve pela 93.3, a gente deseja um bom dia, uma boa segunda-feira, podendo ficar em casa no isolamento social, mantenha-se, né, nesse isolamento social, porque, como bem disse o Flávio, nós estamos num momento de curva ascendente vigorosa da contaminação comunitária, né? É bom levar em consideração as advertências que ele fez aqui, e ele faz isso de maneira muito responsável, tomando em consideração a situação dos servidores públicos. Você que nos acompanhou pelas plataformas digitais, não esqueça de assinar o nosso canal, porque aqui a gente faz uma pauta vinculada aos movimentos sociais e que dá visibilidade às lutas sociais, sem as quais não existe democracia, né, em lugar nenhum. Democracia é resultado direto das lutas sociais, que tem que ser também, nesse sentido, protegido. Então, você que acredita nisso, você que é sensível a essa questão, assine o nosso canal, porque aqui a gente faz exatamente isso. Certo, Rodrigo? E vamos em frente, né? Douglas, então... Amanhã estamos de volta, né? Às 9 horas. Até amanhã, com mais um RBA Litoral. É isso aí. Tchau, um abraço. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.